Só para não ficar dúvidas, realmente não tem lâmina de cardio, tá? Então a prova vai ser só rim e colo de ouro e endorrétrico, tá bom? Então, as próximas lâminas, pessoal, a gente vai trabalhar com a 64, que é a displasia, né, de colo uterino. Antes de vocês, eu vou dar um tempinho para vocês olharem, eu quero que vocês olhem, tá? Porém, antes eu vou mostrar a histologia, só para vocês relembrarem. Por quê? Essa lâmina já está super alterada. Então, talvez não vai ser tão nítida que nem o rim. Né? Dessa vez, a Fernanda ficou com a parte boa, né? O rim tá fácil de ver. Né? Foi só dessa, né? Só dessa. E só na prática, né? A teoria é minha difícil, né? Pessoal, então, como é que vocês vão se localizar na minha lâmina, se ela está tão alterada? O que vocês procurariam? Estou na histologia normal aqui. O que vocês procurariam para reconhecer que é colo de útero? Células Quais colunares. epitélios? Células colunares e pavimentosas. Um de cada vez. Então, a gente pensaria que uma amostra uterina, talvez, né, sempre vai ter representação do epitélio da endocérvice, que é uma glandular, e o epitélio da ectocérvice, que é qual epitélio mesmo? Pavimentoso. Ectocérvice, pessoal. Da ectocérvice, da porção do colo uterino mesmo, da porção externa do colo uterino. Pavimentoso, estratificado, não queratinizado, certo? Então, gente, olha todo mundo, gente, lá para o projetor, porque vai ajudar vocês a se localizarem. Então, aqui, ó, eu tenho justamente um pedaço, né, uma meia banda de um colo uterino, ó. Começa aqui, né, e vai até aqui, ó, uma meia banda. O que pode ser essa porção, que é um pouquinho o epitélio um pouco mais grosso, né, com mais camadas, e aqui desse outro lado, ó, bem fininho, ó, uma camadinha só. Vamos aumentar? Onde que está a ectocérvice e onde que está a endocérvice, gente? Ó, aumentei um pouquinho mais. Aqui, provavelmente é o quê? Endocérvice. Esse epitélio um pouco mais grosso? Ectocérvice. Ectocérvice, né? E aqui em cima, ó, se a gente olhar, uma camadinha de células cilíndricas é endocérvice. Tudo bem? Então, pensar que a minha amostra tem um tecido glandular endocervical e um epitélio pavimentoso estratificado me ajuda a me localizar. Outra coisa que vai ajudar vocês na lâmina que está alterada, gente. O que é isso daqui? O que parece essa formação cística aqui? Parece que está se formando outra aqui. O que é muito comum a gente encontrar nessa região? Não chega a ser uma doença, mas é muito comum. Lembram do cisto de Nabô? Então, na alteração, na lâmina alterada, vocês vão encontrar esse cisto de Nabô. Tá? Então, esse epitélio, pessoal, tem uma particularidade, né? Se eu tenho endocervical de um lado e ectocervical do outro, essa região de encontro entre eles, como é que chama mesmo? JEC, né? Junção escamo-colunar. Vamos olhar para ela, pessoal. Olha que linda que ela tá aqui. Ó, tô aumentando, gente. Tô me acompanhando, ó. Tô aumentando, né? Então aqui, ó, desse lado eu tinha o meu epitélio simples, pavimentoso, cilíndrico, que tava vindo, né? Aqui deu uma rasgadinha, mas aqui já tá, mudou, né? Mudou. Aqui eu consigo ver direitinho, ó. Aqui a minha zona de transformação, porque eu tenho uma área que é essa junção escamo-colunar que sofre metaplasia, lembram? E aqui o meu epitélio pavimentoso estratificado maduro. Como é que eu sei que esse epitélio está maduro, pessoal? Cadê as características? Ó, vou aumentar. Como é que vocês reconhecem que aqui é uma ectocérvice com epitélio pavimentoso estratificado maduro? O que vocês vão olhar? Importante, gente, para vocês reconhecerem no alterado, vocês têm que saber o que está diferente. O epitélio pavimentoso estratificado, ele tem uma camada basal? Sim. Tem, né? Essa camada basal, à medida que vai subindo, amadurecendo as células,
nessa camada intermediária e principalmente na camada superficial, o que acontece com o núcleo? Olha o tamanhozinho desse núcleo, gente. Lembra que na citologia, no Papa Nicolau, na compostologia, a gente vê aqueles lençóis com o núcleo bem pequenininho? Por quê? Olha aqui o núcleo das células superficiais, pessoal. Super pequeno, ó. Eu vou andando, eu tenho a minha camada basal, ainda com o núcleo um pouco maior, mas as minhas intermediárias superficiais, olha a carinha delas. Tudo bem? Então, é um tecido maduro, ok? Pronto, então vocês têm informações para se localizar na lâmina alterada. Professora, Diga. mostra de novo a junção. A junção, vamos para lá. Deixa eu só reduzir um pouquinho. Ó, aqui, ó, exatamente aqui. Acho que é o melhor lugar para conseguir visualizar. Olha aqui, gente, aqui tá bonitinho, ó. Eu tenho o epitélio, né, de uma camadinha só, simples, colunar, né, adeno, canal endocervical, e aqui já começa a ficar pavimentoso. Só que esse pavimentoso aqui, gente, ele está um pouco diferente do maduro, por quê? Lembra que a gente tem uma zona de transformação, uma área de metaplasia, por isso que ele está mais escurinho, tudo bem? Então eu tenho essa área de metaplasia e logo em seguida o meu epitélio maduro, ok? Então agora vocês conseguem se localizar. Antes de vocês trabalharem, pessoal, a última coisinha. Por que é tão importante? Provavelmente essa mulher teve uma compostologia alterada, né? Se visualizou atipia dentro da amostra dela, lá do Papa Nicolau, e por isso foi identificado e solicitado a biópsia que vocês vão olhar. O que determina como é que essa biópsia vai ser laudada? Que doença que se procura mesmo? Mas antes do câncer, qual é o grupo maior? Neoplasias intraepiteliais cervicais. Lembram? NICs, tá? Eu falei para vocês que tem vários nomes, vocês vão encontrar várias tabelas, mas lembrem que o fundamento patológico é neoplasia intraepitelial cervical, NIC. Por que eu estou perguntando isso? O que determina nesse epitélio ectocervical se eu vou ter NIC 1, NIC 2 ou NIC 3? Grau de atipia, mas além do grau, o que mais, gente? As camadas acometidas, perfeito. Então, olhem para o projetor, pessoal. Se esse é meu epitélio ectocervical normal, se eu tivesse atipias nesse primeiro terço, que vocês vão olhar isso no alterado, se eu tivesse atipias acometendo só o primeiro terço, como é que ele seria laudado? NIC 1. Se eu tenho atipias acometendo esse terço profundo e o terço intermediário, NIC 2. E se eu tenho atipias acometendo todo o epitélio, os 3 terços, é o quê? NIC 3. NIC 3 barra carcinoma in situ, lembra? Né? É muito sutil a diferença, então geralmente já é laudado como carcinoma in situ, ok? Agora sim, eu prometo que a última coisinha. O fundamento patológico, o grupo das doenças é neoplasias intraepiteliais cervicais, NICs. Mas no clínico, no macroscópico, como elas são agrupadas mesmo? Se a gente considerar o aspecto macroscópico, elas são agrupadas em, lembram? O L-cio, o H-cio, como eu falei, lesões intraepiteliais de baixo grau. Quem são de baixo grau? L-cio. Somente o NIC 1. Eu quero que vocês lembrem disso, porque na prática vocês vão sempre ouvir isso. Quem são NIC 1? Quem são lesão intraepitelial de baixo grau? NIC 1. Tá? Quem é o outro grupo? Lesões intraepiteliais de alto grau. Ou seja, que tem a suspeita clinicamente, né? São os NIC 2 e 3. Tá? Então sempre vai ser dividido desse jeito. Eu tenho um grupo de lesões que é de baixo grau, provavelmente NIC 1, e eu tenho um grupo de lesões de alto grau, provavelmente NIC 2 ou 3, ok? Então pronto, pessoal. Agora peguem, por favor, a 64.